do pré-natal ao primeiro choro. O contato com o ginecologista obstetra é o principal eixo para a chegada desse bebê. O pediatra e o obstetra, eles têm que estar muito alinhados nessa assistência para que a gente chegue nesse evento final que a gente chama de parto. Esse é o Pode Mandar Áudio e fica aqui para a gente conversar um pouquinho sobre parto hoje. Doutora, pode mandar áudio? Para fazer essa roda de conversa sobre parto, eu trouxe duas especialistas na área, referência aqui pra gente, ginecologistas e obstetras. Samira, mãe da Laura, e Mariana, mãe do Matias. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Pra gente começar a falar desse assunto parto, que eu acho que tem tanta coisa para falar, né? Eu trouxe até outro termo pra gente falar, que é a perinatologia, que é antes, durante e depois, né? Que eu acho que esse vínculo nosso vai ficando ainda mais presente. Eu acho que pra gente começar o assunto é desmistificar que humanizado é o parto vaginal, né? Isso já caiu por terra há um tempo, né? Já caiu, né? Na verdade, assim, eu acho que existe, tudo tem uma história, né? Então, existe uma história da luta pela humanização, pelo respeito, e dentro dessa luta, muito precisou se brigar para ter o direito de parir, né? Então, a gente também não pode tirar essa parte da briga aí, né? O que a gente precisa pontuar muito é que o humanizado é o parto e não a via do parto. A via do parto, né? E por conta de ter precisado ter muita briga, muita luta, muito ativismo mesmo em cima do parto vaginal, ficou-se conhecido como o movimento de humanização do parto vaginal. Exatamente. Mas assim, existe um conceito do que é parto humanizado, né? Então, o parto humanizado, ele é o parto que a gente trabalha com equipe multidisciplinar. Então, daí, né, assim, o pediatra é meio óbvio que tá com a gente, mas a gente tem outros profissionais que vão estar com a gente, que pode ser fisioterapia pélvica, pode ser doula, pode ser enfermeira obstetra, pode ser acupunturista, pode ser tudo, né? A gente trabalhar com evidência científica, e isso é muito importante, porque a evidência científica mostra pra gente que parto a qualquer custo não é o legal, não compensa. E a autonomia da mulher. É isso. E uma coisa que a gente fala muito, né, dentro desse assunto é que só tem autonomia quem tem conhecimento. Então, a autonomia não é aquela mulher que chega pra gente e fala assim: eu quero cesariana porque eu não quero sentir dor de jeito nenhum, porque eu quero pentear meu cabelo, porque eu quero fazer minha unha. Isso não é ter autonomia, isso é uma escolha cegas. Exato. Né? Então, a autonomia é aquela mulher que recebe a informação do custo-benefício, né, do risco que ela corre. Toma a sua decisão baseada nessa informação. Baseada nisso. Porque a gente sabe, na nossa vivência, a gente trabalha muito junto, eu conheço muito o trabalho das duas, que a cesárea, ela pode sim degringolar, mas ela tem como a gente fazer uma cesárea muito humanizada, respeitando o espaço de escuta, o espaço de escolha, um acolhimento, um acompanhante escolhido, um corte de cordão com o papai, uma música que a mamãe goste, o fotógrafo que ela quiser na sala, tudo do jeito que ela quiser. E tem como um parto vaginal ele ser completamente traumático, sendo por causas naturais ou sendo por um parto mal conduzido, né? Sim. A gente sabe que as duas coisas podem acontecer. E eu acho que o nosso papel nessa atuação aí da perinatologia é desmistificar a história do terror que fazem sobre um procedimento cirúrgico que por vezes salva vidas, e a gente sabe que isso acontece, e de só elogiar e levar o natural a todo custo como uma primeira escolha, e não é a todo custo. Acho que a gente tem que focar muito nesse tipo de informação, porque vai diminuir a taxa de mortalidade materna, né, gente? Com certeza. E a gente pega muita intercorrência importante, a gente sabe que a gente difundindo a história do humanizado, a gente, erroneamente, as pessoas associam a outras coisas. E as outras coisas eu falo, e assim, eu não canso de pensar nisso, que são os domiciliares, que me assustam muito enquanto pediatria, porque as intercorrências do bebê, elas não estão condicionadas exclusivamente a condições de nascimento. Os sofrimentos fetais agudos, eles podem acontecer por diversas causas. Por pico pressóricos, que às vezes a mulher não teve sintoma. Por redução de fluxo sanguíneo, por hipóxia. E às esse vezes neném eles pode sofrer sem ter nenhuma sem a justificativa. gente Às perceber. vezes uma cesárea marcada, bonitinha, assim, pré-natal todo sem risco, todo bonitinho, e às vezes você vai fazer um parto e precisa de um suporte do pediatra, precisa de vaga no UTI neonatal.
E são coisas que às vezes nem a gente consegue explicar. Exatamente. Nem a obstetra e nem a pediatra. É isso. Eu acho que tem uma estatística que fala que 1 a cada 100 bebês precisa de ser entubado, né? Que É. não é permanecer entubado, que as Exato. pessoas também acham isso. Ah, É. entubou, vai pra UTI. Não. Dos de 32 a 34 semanas, que a gente teve um podcast aqui falando de prematuridade, 70 a 80% deles precisam de UTI. É. De 32 a 34 semanas. E a intubação, às vezes, é ali Vai pra como fazer a consequência, reanimação. isso aí. Você faz a intubação, você faz o que tem que fazer e depois tira o tubo. O bebê não precisa Exatamente, ficar entubado por exatamente. ele. Mas assim, eu acho que isso tudo é, mais uma vez, voltando na autonomia. É E a isso. autonomia como informação, Uhum. né? Então, assim, também eu acho importante saber que parto domiciliar planejado não é um parto com assistência zero, Uhum. né? O parto domiciliar planejado, ele precisa de ter profissionais com Capacitados, treinamento. é isso aí. Então, eles são capacitados para a assistência Uhum. neonatal também, tá? Então, uma enfermeira que assume uma equipe de parto domiciliar, ela tem que ter treinamento de reanimação neonatal e tem que conseguir fazer isso muito bem. E a né? gente tem que ter um plano de fuga. Plano né? de fuga, Pra exatamente. onde que nós vamos se as coisas derem O errado? parto É uma domiciliar, UTI. ele não pode estar a mais de meia hora do local de socorro, Perfeito. contando com trânsito, contando... Perfeito. né? Então, assim, eu falo muito isso. Eu não sou contra, Uhum. tá? Então, quando uma paciente chega pra mim e fala assim, vou fazer um parto domiciliar. Ok, então vamos começar a conversar sobre isso. Onde você mora, como é que é a sua rede de apoio Vamos lida ver com a isso. viabilidade, Que né? equipe que você está buscando, porque não é qualquer equipe. Exatamente. Você entende que um parto domiciliar ele é planejado, e ele é planejado porque existe todo o aparato de assistência dentro da sua casa, porque tem gente que acha que vai para o parto domiciliar e que não vai ter nada, né? A própria paciente, ela acha que vai chegar lá e não vai ter nada. Quando ela começa a entender que você precisa de todo o aparato de assistência, Ela desiste. ela começa a entender que pode precisar é isso aí. disso. E é muito Entendeu? importante também a gente trazer, além dessa rede de apoio, né, do profissional capacitado, a rota de fuga, que também é importante, Sim. e que, por vezes, esse parto ele pode acontecer de forma domiciliar espontaneamente. Sim. Mas isso não inviabiliza e isso não altera a necessidade do profissional de qualquer forma. Então, Sim. nasceu. Cara, você tem que buscar um atendimento, tanto para cuidado materno, porque essa menina pode evoluir com uma atonia uterina, um sangramento que não cede. Sim. Esse bebê pode não... Se ele não fizer aqueles cuidados básicos, que é a prevenção da hemorragia do bebê e da profilaxia da oftalmia gonocócica, esse neném pode fazer infecção secundária grave. Então, Um isso é bebê que pode fazer uma importante. hipoglicemia É nas isso. primeiras 4, 5, 6 horas de vida. Então, a gente tem que ter muito tato para trabalhar com isso. Exatamente o que Sim. Mari trouxe. Explicar. E não é todo mundo que pode. Sim, Não sim. é para quem quer. É É. para quem pode. É para onde que cabe esse lugar. é. É pra E aí onde a que gente dentro volta desse- para informação, né? É isso aí. Na obstetrícia, a paciente informada, ela consegue saber sobre o parto normal, sobre a cesárea, sobre o parto domiciliar. E a partir do momento que ela está informada, ela sabe tudo que pode acontecer ali, é uma paciente muito mais fácil da gente lidar e dela tomar as decisões dela muito mais tranquilas. Até dela conduzir e dar sinais para vocês de alerta. Ó, doutora, pelo que eu aprendi, isso é um sinal de alerta. Com certeza. E isso é um motivo para eu procurar o hospital. Eu já estou te comunicando, porque aí eu acho que melhora até essa relação do médico-paciente, Sim, né? é uma parceria, né? Exatamente. A gente não é responsabilidade 100% da mãe, porque ela não tem que saber todos os sinais, mas não é uma responsabilidade 100% do pré-natalista e do pediatra e da assistência ali na hora do nascimento, que isso As dê coisas certo. podem surgir. As coisas, Uma coisa que eu sempre falo nessas consultas ainda falando sobre a escolha da via, na consulta do pré-natal, eu sempre falo que o parto não é uma escolha da mãe. Exatamente, falo. Infelizmente, não é só você querer. Porque o neném pode simplesmente nascer sem você querer, ou simplesmente não nascer se você quiser. Exato. Então, não é muito, mas não é algo controlável, assim como a maternidade inteira depois do parto, né? Nada mais é controlável. Mas não é uma coisa que é uma decisão sua com o seu obstetra. Você vai em busca de informações, que é o que a gente está falando. Você se planeja para sua opção. É isso. E aí eu geralmente falo na primeira consulta de pré-natal, às vezes voltando lá no humanizado, a paciente chega para mim e fala assim, doutora, você faz parto humanizado? E aí a gente gasta ali quase que uma consulta inteira para explicar que o parto humanizado não é o parto na banheira, né? Porque se gerou essa expectativa. Você faz parto humanizado, eu quero ver onde tem banheira. Desde Gisele enfim. Bündchen vem E essa aí ali- enrustida aí. ó. E aí a gente já começa a explicar para o paciente que o parto humanizado é sim ela saber das opções dela, dos direitos dela. que ela Suas pode vontades, optar, da sua à escuta vontade. presente. E também de falar com ela que se em algum momento a gente tiver que mudar,
a via ou Para que ela os confie no planos. profissional. Exatamente, É. porque pode acontecer. Então, às vezes, é muito difícil ser aquela paciente que ela chega pra gente e fala assim, eu quero parto normal a todo custo, a todo custo. E aí, aos pouquinhos, no pré-natal, a gente consegue fazer isso. A gente fala, olha, a linha que a gente vai seguir é essa, mas se a gente precisar de mudar em algum momento, isso pode acontecer. Confiar no profissional que te acompanha é importante para definir tudo. A gente começa querendo, né? É isso. Eu quero uma via de parto X. Uhum. E é o que eu falo sempre, a obstetrícia, a gente lida com um negócio que foi feito para dar certo, né, gente? Uhum. Porque a humanidade tá aí Perfeito. e a obstetrícia como especialidade, a pediatria como especialidade, ela não tá aí há tanto tempo quanto a humanidade. Então, assim, foi feito para dar certo. Então, quando a gente escolhe, eu quero o parto normal, poxa, existe uma chance muito grande da gente chegar ao fim com tudo dando certo. Com certeza. Muito grande. Mas existe uma chance também de não ser assim. E é por isso que existe a especialidade, né? A nossa especialidade existe para a gente assistir ao que está Perfeito. acontecendo. A gente chama isso de assistência ao parto, porque a gente está literalmente assistindo, Uhum. né? Mas para que a gente estuda para que a gente possa identificar Sinais de esse alerta. pequeno número que não tá dando certo, e a gente falar assim, olha, aqui eu consigo interferir e eu consigo fazer com que o seu desfecho seja diferente do que Perfeito. seria o natural. Perfeito. Né? Eu acho que a melhor via de parto é aquela que a mãe e o filho ficam bem. Sim. É a melhor opção. Não tem uma outra visibilidade para trazer um parto perfeito. O parto perfeito é quando o desfecho dos dois é maravilhoso. Exatamente. E acontece o contrário também, né? Às vezes a paciente fala, eu quero cesárea, eu quero marcar, quero estar arrumada, que é um direito dela. É, a partir do momento que É ela a está escolha que a Mari orientada, trouxe. exatamente, se você está orientada, qual que é a melhor via? Pergunta que todo mundo faz, né? É. Qual que é a melhor via de parto, doutor? Gente, a melhor via de parto para qual paciente? A primeira pergunta que eu vou isso aí. fazer é para qual paciente? É óbvio que a gente sabe que o parto normal, ele é recomendado pela OMS, a cesariana, ela tem mais riscos, mas na verdade é a via de parto para aquela paciente. Então ela que vai estar ciente, se ela souber de tudo. A minha preocupação é mostrar para a paciente, porque algumas já chegam muito orientadas. Hoje em dia a gente tem muita informação, Sim, então sim. muitas já chegam muito orientadas pra gente. Algumas não. E aí minha preocupação é mostrar para ela sobre cesárea, mostrar para ela sobre parto normal, mostrar os benefícios de cada um, e aí ela, com o parceiro ou sozinha, É com a a família, ela... informação. Exatamente. O que ela vai fazer ela com essa vai tomar informação essa que você decisão. deu? E isso acontece às vezes de no pré-natal, às vezes, não sei, acontece muito. Eu quero parto normal, aí depois eu quero cesárea, aí eu quero parto normal. E eu falei com ela, tá tudo bem, você pode decidir até lá no final, não tem problema Eu você falo que mudar o no único- meio do caminho. O único momento que não dá mais pra desistir é depois que nasceu. Aí você tem que dizer, mas eu queria um parto normal ao invés de uma cesárea, então vamos engravidar de novo e tamo aí É fazendo isso pra você. aí. Uma outra coisa que eu costumo brincar muito, né, com as minhas pacientes, porque existe um boato na cidade, acho que já não mais a maioria, mas ele já foi forte, de que eu só faço parto normal, que eu não faço cesárea, que não aceito fazer cesariana agendada. E o que eu falo sempre para paciente é o seguinte, uma paciente chega para mim e fala assim, você me dá um pedido de ultrassom de mama, porque eu vou colocar um silicone? Eu vou lá, faço pedido, entrego para ela e não fico questionando ela, a decisão dela de passar por uma cirurgia. Uhum. Então, eu não acho que esse é o meu papel dentro da obstetrícia mesmo, também. é. Mas é meu papel dizer para ela, você está passando por uma cirurgia. É isso. Né? A cesariana, ela tem a vantagem e a desvantagem de ser muito rápida, Uhum. né? Eu acho que a Samira tem mais ou menos o meu perfil de ser uma pessoa, né, mais agitada, assim. Então, assim, com 40 minutos a gente fez a cesárea, tá entregando a paciente com humanização, com clampeamento tardio de cordão, com foto, com brincadeira, com música. Com 40 minutos a gente faz isso. A mulher tá lá com a barriga dela aberta e a família já mandou foto pra todo mundo. É isso aí, já compartilhou. E ninguém sabe que essa mulher continua correndo risco até a gente terminar essa cesárea. Uhum. Porque a foto do neném já tá compartilhada, já tá todo mundo feliz com isso. O parto normal não tem isso, né? Pelo contrário, muitos familiares acham que a gente tá ali levando ao limite, correndo risco máximo a cada minuto que vai passando, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente precisa lembrar que é uma cirurgia, mas não é nosso papel dizer pra mulher, ou Que ficar ela deve ou amedrontando que a ela não mulher, deve. que se ela passar por uma cirurgia, que aquilo vai ser muito ruim pra ela. Não, Até porque a gente não pode fazer isso, porque às vezes ela é necessária. É, E aí, sim, se eu coloco esse sim. medo na paciente, olha, não, a cesárea é ruim, não. Aí, se em algum momento a gente vai precisar Aí dela, do nada e graças fala, a olha, Deus ela existe porque ela pra ajudar salva a gente. vidas. É isso aí. Exatamente. É. E aí a gente, passando pela essa decisão da escolha da via, que eu acho que vocês falaram muito bem da informação e
posicionar para a paciente dar o direito dela escolher para qual caminho nós vamos passear, respeitando as limitações que cada caso vai aparecer, individualizando cada decisão, a gente vem para, de fato, o parto. E o parto, ele precisa ter uma assistência muito bem conectada entre a obstetrícia e a pediatria para que ela seja, de fato, uma assistência e não uma intervenção. Vamos passear primeiro pelo cenário do parto normal. Então, ali o obstetra, a presença de vocês vai trazer toda a calma que aquele paciente precisa, mas eu trago a importância da equipe multidisciplinar nesse momento. Porque o momento da chegada do obstetra, ele nem sempre é na hora que o trabalho de parto começa. Ela, às vezes, vai ser conduzida por uma enfermeira muito bem capacitada, uma doula muito bem capacitada, para dar aquela tranquilidade, porque, às vezes, um trabalho de parto ele pode demorar muito tempo, né? Então, o momento da chegada do obstetra, ele tem as suas pontuações. E aí, eu queria trazer de vocês um pouquinho dessa vivência. Na hora da chegada, quando é o melhor momento. Então, eu acho que isso... Varia, né? Vamos falar da Varia, individualidade né? de novo, né? A gente fica chovendo molhado, mas é isso, assim. É isso, assim. Já prestei assistência à mulher que fala assim, ó, eu vou te chamar a hora que começar a doer, não quero. E aí você conversa, fala, olha, mas a gente tem a opção de uma enfermeira obstetra, porque os papéis de doula e enfermeira obstetra são diferentes, né? Então, quem tem esse equívoco de achar que ou uma doula ou uma enfermeira obstetra, porque as duas fazem a mesma coisa, não é. A gente tem aquele perfil de paciente que quer meio que controlar tudo. Então, assim, às vezes a enfermeira tem Mas cabe autonomia melhor um pouco, nisso, né? porque ela pode fazer uma ausculta fetal, porque ela pode olhar a pressão, porque ela pode, inclusive, fazer toque e parto, né, gente? Então, são pessoas treinadas para todas essas intervenções mesmo, né? Então, assim, você vira para uma paciente, ela fala para você, mas eu quero ir para o hospital o mais rápido possível. E aí você oferece, olha, você não quer ter uma enfermeira? Porque a enfermeira pode fazer isso, isso e isso, vai ser nesse momento, vai ser no momento que a gente está entrando na fase final do trabalho de parto, que ela vai te levar para o hospital e tal. E tem paciente que fala assim, não, eu quero estar no hospital desde o início do meu trabalho de parto. Vamos explicar o que isso pode ter de bom, o que isso pode ter de ruim, que isso pode levar a mais intervenções, isso pode levar a mais pedido de cesariana. Mais tempo de internação. De internação, mas é isso que você quer? Então, beleza, né? No mundo ideal, se a gente conseguisse que todas as pessoas estivessem preparadas iguais, que elas não tivessem os traumas do entorno levado para elas, a gente internaria aí na fase mais ativa do trabalho de parto, em torno de 6, 7 centímetros, né? Vocês se posicionam como pessoas mais assistentes no parto humanizado? É mais assistir e o parto é protagonizado por essa mãe? A ideia é essa. A gente tá ali para assistir e, de preferência, não fazer nada. É isso. A nossa ideia é essa. Se a gente não precisar de fazer nada, assistir de ladinho é a melhor opção. Mas a gente tá ali caso precise e aí a gente tem uma intervenção. Que podem acontecer. E é difícil, viu? As pessoas, quando escutam essa fala, assim, a gente tá ali para ficar olhando, para assistir. Isso é difícil. É por isso que eu tô trazendo isso. É difícil, E às vezes, assim, às vezes desse assistir... Samira tem um caso ótimo comigo, me ligou e falou que era para eu correr para o hospital que ia nascer. Isso era 9 horas da noite. Às 7h30 da manhã, a mãe olhou para mim e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, nada. Ela falou, por que meu neném não nasceu ainda? Eu falei, porque ele não quis. Na hora dele. Porque... E aí, nesse tempo todo, né, nessas 10 horas que fiquei lá com ela contraiu muito, ela contraiu pouco, ela cochilou, ela curtiu, ela conversou com o marido, ela chorou, E aí, a hora que ela ficou incomodada com aquilo, ela me perguntou, o que tá acontecendo aqui? Mas você ficar 10 horas com uma paciente que internou com 9 centímetros, né? Que na teoria seria rápido. Seria rápido, seria rápido, né? Falei, vem correndo. E, tipo, eu fui muito correndo mesmo, assim, eu acho que eu tava numa aula de pós, e aí saí assistindo a aula de pós no celular e pedi licença pro pessoal, falei que eu ia tinha um trabalho de parto. Que tinha um trabalho de parto e tal. E é isso, acabou a pós, acabou tudo, né? Então, assim, é difícil a gente só assistir, né? Não é só assistir, é a gente realmente respeitar a fisiologia. E pra gente respeitar a fisiologia, a gente precisa saber muito de fisiologia. Saber muito, né? Eu acho que ficar nessa postura de assistencialista, ela implica em respeitar tudo. Respeitar corpo, respeitar escuta, respeitar decisões, respeitar espaço. E é o mais difícil. É onde a gente encontra muita barreira e a gente encontra muita intervenção desnecessária. Quando eu falo da parte da obstetrícia, eu também incluo a parte da pediatria nisso. Nós da pediatria, eu sempre, quando eu dou aula para os meus alunos falando de assistência de
de parto, eu falo, gente, a gente é assistencialista. Tá escrito lá, o nome do procedimento é assistência ao recém-nascido. Toda a classificação que eu presto a um recém-nascido ao nascer, eu faço visualmente. Eu vou avaliar a cor que ele tem, eu vou avaliar se ele respira, eu vou avaliar a frequência cardíaca, que por mais que às vezes eu vejo, se eu não vejo, eu seguro no umbigo, eu nem preciso colocar um estetoscópio, eu vou ver se ele tem reflexo e eu vou ver se ele tem tônus. É isso. Eu consigo fazer tudo olhando. Então, eu, no lugar da pediatria, eu me encaixo muito na história do assistencialista, porque eu acho que a gente não tem que ser intervencionista. Existe uma lei municipal aqui de fora, inclusive, que é sancionada pela Margarida, se eu não me engano, em 2021, ela coloca a aspiração do recém-nascido de forma sem indicação como Rotineira. violência obstétrica. Exatamente. Sim. E a gente muito passeia por difícil. muito relato ruim de violência obstétrica, mas ninguém lembra de falar da pediatria. Eu me jogo nessa, eu falo, gente, a gente precisa falar. Não tem que pegar do colo da mãe sem necessidade, não tem que pesar naquele momento, não tem que medir. Nós temos, Vai ter eu tempo tenho pra isso, até né? a alta hospitalar dela para fazer isso. Sim. Não tem que tirar do peito se ela quiser mamar, a não ser que ela te peça. Sim, Tem gente que sente sim. mal, fala, olha, não quero agora. Pode levar. O que eu vejo na prática, assim, a maioria das pessoas antes da hora de ouro, né, de dar rumo à hora exatamente, em algum momento fala assim, ai, segura aqui pra mim, assim, eu preciso me ajeitar, eu tô tonta. incomodada, eu tô pois tonta, é. né? Porque é um negócio bizarro também que acontece com a Depois mãe tem depois que o a neném fadiga nasce, né? muscular, né? Pois é. A fadiga muscular e alteração do humor, retorno venoso, do humor. da fração de ejeção. Mas eu tô falando de físico mesmo, também, sabe? também. Da questão cardíaca. Você tirou uma placenta, você tirou um órgão que tava Sangramento tipo, aumentado. super enfim. sugando aquilo ali, muda toda a circulação da mulher. Então, é um negócio muito, muito abrupto, assim, Uhum. né? A gente sente, a gente tem um mal-estarzinho ali, que pode ser muito, pode ser pouco, pode ser. Você pode ir ali com o neném no colo, conseguir respirar, mas tem hora que você fala assim, segura ele aqui pra mim, Uhum. né? E não segura ele aqui pra mim, problema nenhum que o pediatra olhe, que o pediatra, né, faça ali os primeiros reflexos, Uhum. faça as primeiras medidas, porque medida é um negócio que em 1 minuto você pode fazer, Exatamente. né? Então, o cara que leva 20 pra fazer, você, poxa, Não pra precisa, quê? Né? Se você tá levando 20, tem alguma coisa de errado, você não devia estar fazendo pesando e medindo. biometria agora, você devia estar fazendo outra coisa, porque não tá bom, né? E esse cenário que eu trago dessa assistência não ser, de gente ser assistente, não intervencionista, é claro que eu tô falando de um cenário perfeito. Sim. Que a gente não tem intercorrência. Na hora que eu classifiquei aqueles 5 itens que eu falei, se em algum momento eu identifiquei um sinal de alerta, eu vou pegar esse bebê e explicar à família, olha, só um minutinho. Mas, e assim, é o que eu falo, a gente trabalha com um negócio que é feito pra dar certo. Então, Uhum. mesmo na intercorrência, é difícil você realmente ter que tirar esse bebê da mãe de uma Tem forma muita tão coisa que o imediata. próprio colo da mãe melhora. Exatamente. A cianose, ela reverte com Exatamente, aquecimento. O aquecimento aquecimento. vem do colo da mãe. O próprio Apgar, né, gente? Ele é dado no primeiro minuto. Você precisa Exatamente. esperar 60 segundos e dar o Apgar. É isso. O que a gente vê muitas vezes hoje em dia é que assim, nasceu a criança nasceu, levou 15 segundos pra chorar e tá com o pé roxo, ele já ganha um 7. Porque ele não chorou ao nascer, não, cara. É 1 minuto. É isso aí. E 60 segundos é muita coisa. Nossa Senhora. Né? Dá tempo, sim. Fazer esse exercício de olhar para o neném, começar a cronometrar e ver o que são 60 segundos. E assim, eu acho que às vezes até a equipe que tá na sala fica mais nervosa do que o pediatra. Porque eu já escutei isso muitas vezes. Vai pegar não? Vai pegar não? Eu falei, não, tá no colo da mãe. E os familiares? Tô olhando, tô olhando. Até quando a gente está acompanhando o trabalho de parto, né? Óbvio que tem muitos familiares que são orientados, mas às vezes é a mãe, quando a mãe tá vendo a filha sofrer ali e ela fica olhando pra gente, tipo assim, você não vai fazer nada? Não é possível. Você tá aqui como médica dela, você não tem nada pra você fazer. Pra E às aliviar a vezes é dor difícil dela. a gente explicar pra elas que a gente tá ali e que tá tudo bem. Às vezes eu dou uma olhadinha, falo, ó, tá tudo certo. E a gente tá com cara boa, né? A gente dá Porque uma é olhadinha isso, e a fala, gente tá tá- tudo bem. Eu já teve um parto que eu chamei a mãe, falei, vamos lá fora. Aí ela falou, ai, doutor, tem alguma coisa de errado? Eu falei, tá tudo bem. Respira, eu sei que é difícil você ver sua filha sofrendo, mas tá indo tudo bem. E aí ela falou assim, então tá bom. Porque eu vi na cara dela Que ela tava ela desconfortável. tava assim, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, entendeu? É tão intervencionista o mundo Exatamente. obstétrico, né? Que aí todo E mundo aí já a acha gente, que tem que e intervir. aí a gente vai lidando com a família, a gente vai lidando com a equipe que tá lá. E aí a gente tem que ir equilibrando aí pra tentar. É aí que eu acho que esse contato pediatra obstétrico tem que ser muito próximo. tem Porque que ser muito aí, alinhado. porque assim, pra gente não ser intervencionista, a gente tem que vir de um parto não intervencionista. Ou, se o parto é perfeitamente não intervencionista, o pediatra, cara, não pode cagar tudo no final. Tirar a criança de lá no colo. Deixa no colo. Vamos fazer o negócio certo do início ao fim. E aí que esse contato ele tem que ser muito íntimo, né? Exatamente. A gente não pode defender, levanta uma bandeira e em contrapartida abaixa a outra. Então, para as coisas serem harmônicas e perfeitas, a gente tem que ir passeando
da assistência antes. Mas é o que eu falei até da história, né? Primeiro veio um ativismo, assim, do parto. Uhum. E aí, assim, meio que acabava o parto e agora, assim, né? Então, agora é com o pediatra, com o neném, a gente já fez a nossa... Humanizou, acabou. a gente já fez o que tinha que fazer, a gente já humanizou. E aí veio a questão, né? Hoje existe a violência neonatal, existe o nome disso também, as coisas começaram a ficar mais claras. Mas eu acho que é isso, é um cuidado, o nosso cuidado, ele o que você fala sempre, é assistencialista. O nosso cuidado não é intervencionista. A Então, gente tem que zelar por isso. zelar por isso o tempo todo. E é muito tênue a linha da gente cagar, né? E às vezes, porque é isso, né? Eu falo também assim, Mariana, você já cometeu violência obstétrica? Com certeza absoluta. Uhum. Eu não sei, talvez te falar, mas com certeza absoluta, porque o que para um é uma questão de você realmente não intervir, de você virar pra mulher e falar assim, cara, calma, tá tudo bem, tá? Ela pode se sentir ofendida de te ouvir. Pra outra, quando eu viro pra ela e falo assim, calma, o neném tá quase nascendo, não vamos fazer uma analgesia não, porque tá muito pertinho. Pra uma mulher isso pode ser assim, eu queria ter feito uma analgesia naquele momento e Mariana não fez, né? E pra outras, né, eu tive há pouco tempo uma até amiga minha que teve um neném que a gente chegou no centro cirúrgico, eu falei com ela, falei, cara, agora tá muito nascendo. próximo. E aí fizemos uma analgesia e levou acho que umas 3 horas pro bebê nascer, entendeu? Passou a analgesia, ela voltou a ter dor, e ela é um negócio que ela super me agradece, ela super agradece a enfermeira que estava com a gente, porque foi muito legal a gente ter segurado a onda dela. Viver Mas esse não momento. é para todo mundo que segurar a onda vai ser uma coisa muito legal. A gente fala muito e temos muitos relatos aí da história da violência obstétrica que você trouxe aí, e eu acho muito importante a gente voltar no assunto da informação. Eu acho que uma mulher bem informada e bem instruída, dificilmente ela vai passar por cenários nebulosos, que a assustem, que a amedrontem. E eu acho que é importante a gente usar a nossa rede, nossa vez de fala, nossa voz, para que elas não se sintam intimidadas, para que elas falem, para que elas escutem, para que elas sejam ouvidas. É muito importante o posicionamento. Olha, é meu desejo. Acabou. Acabou, né? Eu não quero mais. Elas têm direito. É isso. Normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então a pessoa vai ter medo, até a gente, né? O desconhecido pra gente assusta. Então se a paciente não souber, ela acaba ficando assustada. E eu levo muito isso para as minhas pacientes. É perfil de cada paciente. A gente tá ali no pré-natal, a gente acaba conhecendo elas. Então, às vezes no trabalho de parto, quando uma paciente me olha e fala assim, eu não quero mais. Aquela paciente, tem paciente que eu vou falar assim, não, vamos tentar, que eu sei que aquele eu não quero, vamos, tá indo. E tem paciente que fala assim, eu não quero mais, pra mim deu, essa paciente, conhecendo ela, por isso que o acompanhamento ali no pré-natal também eu acho que é importante da gente conhecer, que aquela paciente eu falo, eu acho que talvez, eu às vezes até insisto um pouquinho, mas eu já sei que aquele não quero dela é um não quero de não quero mesmo, e tá tudo bem. Sim. A informação, ela empodera. Eu já tive paciente que queria muito parto normal, que sonhou, se preparou, e assim, ela sentiu 1 hora de contração e ela falou assim, não é nada do que eu imaginei, eu não quero isso pra mim e eu quero uma cesárea agora, e tá tudo bem. E a violência obstétrica é uma coisa que a gente não tem que aceitar. Isso, em dias atuais, é inadmissível. Eu acho que tem coisas que são, né, assim, um cristeler, uma episiotomia, uma miotomia que a gente Sem não... necessidade. Porque a gente conversa com a paciente, né? Eu acho que, principalmente quando a gente acompanha a paciente ao longo da gestação e a gente tem a oportunidade de estar com ela na assistência, é aquela paciente que, assim, cara, sabe, você fala com ela, acredita em mim, vamos romper essa bolsa porque vai dar certo. Vem desde o início. Né? A gente tem que lembrar também das pacientes que a gente assiste numa situação que a gente não conhece. Então, a gente tá ali no plantão, chega uma paciente pra gente, e aí, como é que a gente vai lidar com essa paciente? Eu acho que isso também é muito importante a gente conversar. Acho que hoje a Samira tá andando mais ou menos numa linha igual a minha, de que a gente realmente já não consegue assistir todo mundo, então a gente acabou por ter Delegar um pouco. né? E diminuir mesmo, né? A carga em cima de vocês. Diminuir a carga em cima da gente. Então, a gente tá muito menos hoje na assistência, muito mais no pré-natal, comparativamente ao que a gente já fez. Então, quando eu falo para uma paciente minha, você vai pro plantão, você pode ir pro plantão, o plantão é um lugar seguro, mas assim, olha, vem cá, é um lugar seguro, mas você tem que falar.
lá não existe a nossa Conexão, cumplicidade é de isso. você olhar pra mim e eu falar assim, Já peraí, entendi. deixa eu tentar salvar ela aqui, porque... Exatamente. Então, assim, você precisa falar, você precisa... Quem vai estar com você nessa hora? Essa pessoa também precisa falar um pouco por Perfeito. você, né? E, por vezes, talvez o desfecho seja realmente diferente de estar no plantão ou estar com uma equipe de assistência individual, porque eu falo muito isso, assim, a gente está numa cidade que eu acho que eu desconheço uma cidade que tenha uma assistência obstétrica igual a nossa, tá? Nós estamos muito Então, bem servidos, né? muito, mas muito. Muito bem Né? servidos. Você vira para uma paciente e fala assim, vai ganhar o seu paciente, vai ganhar o seu neném no plantão, é verdade. Ela pode ir, ela tem chance real de ganhar um neném de parto normal, daquilo ser muito legal. Acho que a linguagem fica muito, muito uníssona, assim, quando a gente fala dos obstetras em geral, assim. A grande Sim, maioria, dos sim. que a gente trabalha A própria junto. pediatria também, né? E eu vejo muito assim, às vezes a colega não tá acostumada comigo, mas eu falo assim, eu vou clampear o cordão a hora que parar de pulsar. E tá ok, a gente É não tem, a isso. gente não vive um embate, né? Mas é diferente daquela paciente que o obstetra tá lá com ela o tempo todo, que o pediatra tá lá com ela o tempo todo e que vai realmente só daí a 2, 3 horas fazer os primeiros cuidados com o bebê, porque você tem esse tempo de ficar com o bebê, porque Você tem essa conexão também dos profissionais, né, que estão em e contato. você é a assistência dessa mulher. Quando a gente tá no plantão, nasceu um neném, às vezes tem outro nascendo. Então, eu falo muito isso. Existe uma forma legal de se fazer isso, mas assim, às vezes precisa, com 15, 20 minutos, a gente fazer os primeiros cuidados, porque daí a pouco a equipe Tem mais um precisa saindo. sair. E a mesma coisa com a gente, né? Como que eu vou insistir, entre aspas, com uma paciente se eu tenho a porta para cuidar, se eu tenho uma paciente isso. passando mal, se eu tenho outra em trabalho de parto? Então, às vezes, a gente não consegue, né, ser aquela segurança 100% que a mulher quer dentro de um plantão. E eu acho que tá tudo bem também, né? E eu acho que, mais uma vez, informação. É isso. A Vem gente cá, volta pra paciente. informação. Vamos Tempo conversar. O que você espera do pré-natal? O que É você isso. espera do parto? Eu gosto muito dos planos de parto, Sim, sim. de descrever. Vai ficando até redundante essa questão da informação. Mas, por exemplo, uma paciente que chega para mim, conversa, eu oriento para ela sobre a gente tem uma equipe que faz parto, mas que ela vai ficar super bem assistida se ela for pro plantão. E aí essa paciente, às vezes, naquele finalzinho ali, é aquela que a gente vai demandar um pouco mais, que ela vai ter mais dúvidas, porque o médico obstetra não vai estar com ela, o obstetra dela, né? Não vai estar com ela, e aí você gasta mais tempo ali, acaba explicando mais. E eu falo, traz mais dúvidas se tiver, para ela chegar lá muito bem orientada. Pra chegar tudo bem Até, redondinho. exatamente, para ela saber o que pode acontecer, o que ela pode pedir, o que ela não pode pedir. E às vezes é porque a pessoa que tá lá, é o que a Mari falou, às vezes a pessoa tá no plantão e tá um Tem plantão muita coisa pra fazer. super tumultuado. A gente já fez muito plantão, tem plantão que você não consegue sentar. Tá, nasce um aqui, chama outro lá e nasce outro aqui. É óbvio que vai dar uma assistência legal para paciente, independente da via de parto, mas às vezes a paciente tem que ter um suporte ali no pré-natal. Sim. Por exemplo, escutar bebê durante o trabalho de parto, né? Existe uma fase que a gente vai escutar de meia em meia hora, existe uma fase que a gente vai escutar de 15 em 15 minutos. A depender do que a gente for internar, às vezes a gente nem vai ficar lá, né? Por exemplo, Escutando rompeu tudo. uma bolsa, a gente tá esperando entrar em trabalho de parto. Não, a gente vai falar com o paciente, ó, chama a gente se acontecer alguma coisa, porque Perfeito. realmente não tem aquela necessidade De de ficar ser, escutando toda hora. né? De ter um tempo determinado. e Isso tal. também é ser assistencialista. Isso é não também intervir o tempo todo. E aí a gente precisa de orientar essa paciente antes, porque já vi acontecer por questões mesmo da vida, né? De paciente chegar pra gente depois e falar assim, mas eu acabei indo pra cesárea porque eu fiquei com medo, porque as pessoas não iam lá olhar pra mim toda hora. Eu chamava e às vezes a enfermeira levava 15 minutos pra chegar, né? Então, também faz parte desse assistencialismo a gente preparar o paciente para não precisar da gente. Perfeito. A informação autonomia, né? empodera, é isso aí, é da autonomia. Se a gente for pro mundo aí fora, né? A gente vai encontrar um monte de lugar que não tem a opção da pessoa querer ter o seu obstetra com você. É só o hospital. O obstetra que trabalha em consultório não trabalha em hospital, então o obstetra que tá no hospital são diferentes e nem fazem a mesma coisa. É verdade. Né? A gente sabe que essa realidade existe em outros lugares. E isso funciona, né? Mas a gente também trabalha
num país onde acostumou-se o meu obstetra, o meu pediatra, o meu cardiologista, o meu tudo. Querem carregar para todo lado. Exatamente. Então, eu acho que isso também é uma coisa que pesa pra gente, né? Pesa demais. Então, assim, a Bárbara é a minha pediatra. Mas, A minha assim, também. tem hora, cara. Mas, cara, tem hora que a gente sabe, assim, é uma urgência. Às vezes nós não vamos estar disponíveis. A gente não vai estar disponível. E dentro dessa questão do parto, a gente também precisa Tem que lembrar preparar disso. a família para isso A gente também. precisa preparar isso, né? Com- Você tá lá num plantão, quem é o pediatra que vai chegar? Vai mudar o plantão, às vezes o pediatra ficou lá, acompanhou O trabalho todo o de parto trabalho de parto, todo. chegou lá, conversou, te deu apoio, não sei o que, dá meia hora, trocou o plantão, o neném nasceu, É isso aí. né? Então a gente tem que estar Aí preparado. o segundo chega na correria, não conhece a história, não conhece nada. Lembrando do pediatra na sala de parto, qual o melhor momento para chamar ele? Se a gente soubesse. Também depende, né? Depende muito. Eu acho que também depende. Eu acho que primeira coisa, né? Dentro da assistência, existem aqueles partos que são um pouquinho mais desafiadores. Uhum. Então, dentro do parto desafiador, eu gosto de ter o pediatra comigo mais cedo. Uhum. Por quê? Porque As coisas podem mudar. podem mudar, Uhum. né? Eu acho que é importante o pediatra estar com a gente e acompanhando o que tá ali, Uhum. porque muita coisa é ruído de comunicação, Uhum. né? Então, às vezes, o pediatra entra e fala assim, nossa, mas ninguém viu o que estava acontecendo. Não, a gente estava vendo todo mundo junto, a gente estava... Perfeito. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que existe a paciente que precisa do pediatra um pouquinho, Uhum. ali um pouquinho antes, né? Algumas pacientes perguntam, cadê o pediatra? É. Já chegou o pediatra? E às vezes eu falo, ó, o pediatra tá ali fora, fica tranquila. Porque tem pediatra que às vezes a paciente quer ficar mais na dela, mas sem ter muita gente no quarto, falou, o pediatra tá ali fora. Então, tem paciente que não relaxa enquanto não vê que o O pediatra, pediatra tá tá ali. ali. Então, Mas, eu por acho- outro lado, tem aquela paciente que talvez se o pediatra estiver na porta, o neném nasceu, chorou, berrou, porque tem muita gente que tem pudor, sabe assim, Uhum. se entrar em trabalho de parto ou uma cesariana é um negócio que a gente se expõe muito. O Por tempo um todo. tanto de gente que a gente não conhece, certeza. né? Ou que a gente não tem intimidade, ou que jamais olhará para o nosso peito Aham. se não for naquele momento. Então, às vezes até isso é legal. Agora, para mim, a situação que não funciona, não é legal e não devia existir, é o neném coroando e o pediatra que abre a porta assim: oi, tudo bem? Eu sou pediatra, eu vim porque eu vou cuidar do seu neném. Cara, Nessa hora, não. não. Nessa hora, não. Ou você foi lá um pouco antes e você. E isso não é humanizado. Sim. E às vezes sim. acontece de não dar tempo. Então, Sim, se não deu sim. tempo, foi um parto rápido que acontece, e às vezes não deu tempo do pediatra chegar, depois ele vai ficar ali, vai dar o suporte, depois o pediatra se Pensa apresenta. Conversa depois. Pensa né? como se tivesse nascido em casa. A gente É, chegou pro pediatra exatamente, avaliar logo né? depois. Várias Eu vezes já acho que aconteceu. É o que você falou, né? A primeira função do pediatra é olhar. É assistir. Então, às vezes, você chega ali, ó, quieta, não fala nada, você tá vendo que Exatamente. tá boa a frequência, tá bom o tônus, tá boa a cor. Cara, espera. É isso. Dá Eu tempo, penso muito né? nisso, me colocando de novo trazendo pro lado da pediatria, o pediatra que se apresenta na hora da anestesia, na cesárea. Falo, cara, não. Não se apresenta na hora da anestesia. Ela tá ali tensa, fazendo uma anestesia na coluna, que a gente tem essa estigma de que é uma coisa super dolorida. E aí, às vezes, o pessoal que tá na sala de parto fica assim pra mim, "Ué, você não vai fazer nada, não? Você não vai não?" Eu falei, espera. É. Aí depois que ela deita, que ela tá lá, enquanto tá passando sonda, que é mega desconfortável, eu falo, oi, E aí a gente Sim, volta tô na humanização, aqui. né? vamos receber esse neném. E aí a gente começa todo um papo. Não adianta também a gente chegar nesses momentos ruins, não. Eu acho que isso é desumanizar também, de novo. Sim. É perder tudo que a gente conquistou. Sim. É voltar pro Eu acho que momento não cada esperado. pediatra tem um jeito de falar, o seu jeito, a gente já conhece, tá acostumado, mas eu acho que tudo é um momento. Eu acho que o momento às vezes falar assim, vou esperar um pouquinho, mas é muito difícil também, né? Então é tentar trabalhar aí com o sistema para chegar Num mundo perfeito. Exatamente. Pois é, e é isso, né? Lembrar também que somos seres humanos, né? Uhum. Então, às vezes vai ser até a gente que tá acostumado, que defende, que sabe, que vai chegar e vai falar uma coisa alta, que vai ser Uhum. inoportuno, Uhum. né? Porque, enfim, é isso, né? Acontece, às É vezes isso, acontece. Tudo Você não bem, pode né? não estar num dia maravilhoso, as coisas Sim. podem ter acontecido. Então, quantas vezes a gente chega e você olha pra alguém, você tenta ser discreto, você tenta falar, cara, não consegue. Aí chega uma hora que você vai ter que falar assim, gente,
Não, eu preciso que você faça isso. É isso aí. Eu acho que a gente bate muito nessa tecla da otimização, da assistência, da humanização. E eu acho que nós, da equipe médica, a gente só consegue alcançar esse sucesso quando a gente tem uma equipe multidisciplinar muito boa do nosso Sim. lado. Exatamente. Nós não somos o que a gente acabou de falar. Ah, o meu médico, o meu obstetra, o meu pediatra. A gente não é insubstituível. A gente tem o nosso papel. Mas a gente não chega em lugar nenhum sem uma equipe multidisciplinar ao nosso lado. E aí, quando a gente fala de parto, essa equipe multidisciplinar envolve várias pessoas. E aí, cabe ao paciente definir quem que eu quero que esteja ao meu lado. E junto com Sim. essa pessoa, traçar todas as condutas que a gente escolhe. Então, o empoderamento da informação, a gente tem que lembrar de falar sobre a equipe multidisciplinar, Com certeza. né? E trazer para eles, ó, então quem que você quer contigo? Quais escolhas você vai fazer? É a enfermeira obstetra? É a doula? Quem que vai fazer? Quem vai contar seu cordão? O que que você quer que aconteça no seu parto? O que que você planejou? Então é definir, é traçar essas condutas para que a gente consiga fazer bem redondinho tudo na assistência perinatal de fato, do pré, durante e o pós-natal. Eu acho que a equipe multidisciplinar, ela vai ajudar a gente nessa condução, principalmente no período pós-parto, muito melhor. É a história da amamentação, é a história da fisioterapia pélvica. É a história dos tapes pós-parto que vieram para assim libertar essa mulherada, para dar maior conforto, para amamentação é um desafio, fiz um monte de curso. Nada melhor do que uma consultora para chamar de sua lá na beira do seu leito, na hora que o seu neném vai para o quarto contigo. Né? Isso é muito importante a gente sempre falar sobre isso. E outra coisa muito engraçada quando a gente fala de parto, de escolha de parto, a maioria das mulheres que eu conheço no pré-natal, elas falam, doutora, vamos separar meu filho de mim? Que na novela troca muito neném, né? Coisa que na vida nossa real isso não acontece. Isso é muito engraçado. Mas de vez em quando ainda aparece uma no Fantástico, tem né? mãe- Que loucura Tem mãe que às vezes isso! fala com o pai assim, vai lá, vai agora. Tipo, nasceu, agora vai e pra não Eu já escutei acontecer. de uma assim, agora eu vi, tem uma pintinha, né, doutora? Agora não tem como eu errar, tem uma pintinha. É muito engraçado, gente. Isso só no mundo fantasioso, Mas assim, né? até pouco tempo atrás, a gente pegou uma fase em que realmente se separava, né? Nascia, É. e principalmente a cesariana, o parto normal não, quando era um parto normal no leito, mas na cesariana a mãe ficava na sala No de parto pós-parto. e levavam o bebê pro berçário. E tudo muito dentro do automático, né? Porque assim, Exato. se você me perguntar, né? Eu tô na assistência desde 2014. Se você me perguntar, você acha que os bebês eram separados da mãe porque são pessoas más, são pessoas que não acreditam? Não é, mas também assim, não acho. vai no automático, Segue o fluxo, entendeu? o fluxo Segue é o fluxo, esse. sempre deu certo, entendeu? E na grande maioria das vezes, passa, entendeu? Passa. A mulher fala assim, foi tudo tão legal que isso não é, sabe? Querendo ou não, a gente tem uma avó, um tio, Sempre um priminho por perto. que tá lá paradinho ainda nos vidros dos berçários e achando o máximo poder parar ali e ficar 1 hora olhando pro bebê enquanto o bebê não vai pro quarto. Mas é uma máxima que a pediatria, assim, pelo menos o que a gente tenta preconizar da pediatria, o bebê é da mãe. Sim, Com certeza. Não é de mais E ninguém. que bom que hoje em dia todos os hospitais de Juiz de Fora agora os bebês O bebê já é da conhecem, mãe. E a gente não permanecem tem que com as separá-lo, mães. é o que a gente volta a falar, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que respeitar as vontades, é como for, como quiser que seja, até que ela se mostre o contrário a isso. Mas um bebê é da mãe. A partir do momento que. A maternidade toda é sobre a mãe, né? A gestação é sobre a mãe, o parto é sobre a mãe, o bebê é sobre a mãe e amamentar é Amamentação. sobre a mãe. E eu gosto muito de comparar com um bichinho, sabe? Eu sempre, quando vou conversar com os meus pacientes, eu falo, olha só, um bichinho, na hora que tem um filhote, você já viu uma ninhada de cachorrinho? No momento que um cachorrinho nasce, essa mulher, ela fica ali cuidando dele, só pra ele. Não adianta você dar comida, não adianta nada, ela tá ali. Só sobre ela. Quando vai nascer o outro, ela coloca de lado, vai parir o outro, vai cuidar do outro, deu tudo certo, ela junta os dois e põe os dois pra Perfeito. mamar, né? E principalmente os primeiros dias, né? É isso, a cachorrinha ali também tá mamando, dando mamada, dando de mamar, dando de mamar, dando de mamar, dando de mamar. Não tem descanso. Uhum. O cachorrinho dormiu. Você foi lá, o ser humano sacana, né? Foi lá, deu uma mexidinha, ele abre o olho, acorda e volta pra Mama de teta. novo. Então, assim, a gente tem que falar isso para o paciente. Eu acho isso também uma coisa muito importante, porque a amamentação é uma coisa que a gente peca, né? A gente peca muito, eu acho, ainda. A gente fica muito nisso do parto, e o parto não acaba ali naquele Não. momento, ele não acaba na hospitalização. Existe uma batalha, né? Que é começar a amamentar um bebê morrendo de cansada, morrendo de dor muscular, E que ele depende de exclusivamente de você. puerpério, de tristeza,
e ter que amamentar esse neném, né? É desafio. No momento que o bebê está sugando 24 horas É por um dia, desafio. né? Ele suga para se regular na maioria das É, vezes, né? Então é. isso vai ser importante. Meninas, eu acho que a gente conseguiu passear por bastante do parto. Alguma consideração importante da parte da obstetrícia? Que a gente não Acho que falou? Falamos bem. Eu acho que a Passeamos gente por falou tudo? bem. Então, Passamos eu acho que o por tudo. recado que fica é informação, né? Informação. Informação. E assim, Informação. quando os pacientes, eu falo isso com as mães às vezes, quando você pede por algo que era para ser assim, você não está pedindo por mais do que o seu próprio direito. Então, exijam os seus direitos, prezem pela assistência e prezem pela informação. Cerquem-se de bons profissionais, confiem nos profissionais que estão assistindo, que o sucesso ele vem como consequência. Sim. Eu acho que E isso é uma muito coisa importante. que eu acho que é importante, você perguntou alguma consideração, vou fazer. Que eu acho que é o seguinte, dentro disso, né, da pessoa, de ser direito, também é direito que a pessoa pergunte tudo que ela quer durante Super o pré-natal. E às vezes pra gente existem coisas tão óbvias, coisas que a gente vê tanto no dia a dia, e que para uma grande maioria das mulheres é tão óbvio que às vezes a gente não lembra de falar. Então lembrar que o pré-natal, o nascimento é uma parceria. Né? Não é um momento da mulher se posicionar, eu vou chegar lá, eu vou fazer tudo que a doutora Mariana ou que a doutora Samira falarem, vai ser do jeito que elas falarem que é melhor o meu parto, vai ser o jeito que elas falarem que é melhor o meu plano de parto, vai ser o jeito que ela... Não pode, não pode. Às vezes, a mulher deixa passar e se frustra porque começa a conhecer outras histórias, outras vivências, Porque né? não teve voz ativa nesse momento. Porque não teve voz ativa. Então a gente está ali para assistir, a gente estuda, a gente se atualiza, a gente faz tudo que a gente pode. Mas lembrar que isso é uma parceria. Perfeito. E que a responsabilidade ela é igual. Né? Eu tenho a responsabilidade técnica? Tenho. Mas você tem responsabilidade sobre suas De se escolhas posicionar. e sobre o que você deseja para Somos você. adultos. Né? Sim, Né? sim. É isso. É isso. Meninas, obrigada, tá? Espero que a gente Obrigada a faça você. mais um montão Obrigada de partos pelo juntas. Amém. Né? Gente, até o próximo episódio. Obrigada. Doutora, pode mandar áudio?